Olá, se você ainda não me conhece, me chamo Bruna, eu sou terapeuta integrativa e também astróloga. E hoje eu quero falar com você sobre uma questão que tem, alugado um triplex na minha mente, que é a ilusão de foco. Essa é uma questão, um tema super difundido por, eu vou colocar o nome dele aqui para você, Daniel alguma coisa. E é exatamente o que acontece com a gente, com tanta informação acontecendo no mundo. Hoje, se você quer saber algo, se você quer pesquisar algo, é muito rápido para você ter acesso a essa informação. Mas, às vezes, você conseguir compreender a informação nos pormenores, você absorver essa informação, acaba sendo uma realidade um pouco distante. Então, a gente está tendo acesso a muita coisa, mas é de fato absorver e aprender cada vez menos. E aqui entra um ponto, né, com tanta coisa no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, para quem tem filhos, e até mesmo nos nossos relacionamentos mais íntimos, relacionamento entre, né, o marido, o namorado, ou as amizades, acaba sendo algo, às vezes, que a gente não consegue colocar percentuais iguais de energia, de esforço para desenvolver aquilo ali. E para que a gente possa ter algo contínuo na nossa vida, a gente precisa alimentar esses quadrantes, essas casas, esses lugares onde a gente se vê como importante a gente de fato ter essa conexão. E aqui entra uma questão. Às vezes pode parecer que você está no caminho certo, no sentido de que você não pensa, você entra em piloto automático. Você acredita que as coisas que você está fazendo vão te levar para algum lugar. Até aí tudo bem. Mas você parou para se perguntar se esse lugar que você está sendo levado, esse lugar que você está sendo direcionado, ele é o local onde você realmente deseja? Você sabe o que você realmente deseja? Aqui entra uma filosofia, né? A gente de fato olhar para isso como algo a ser questionado, como algo que a gente precisa não questionar uma única vez na vida, mas baseado nas escolhas que eu fiz e que me trouxeram até aqui, me moveram até aqui, quais opções eu tenho agora? Então eu acabo tendo essa necessidade de me reconectar com o que é importante, pessoas, lugares, trabalhos, tudo, várias vezes durante a vida. E Daniel traz isso como algo que, se a gente não questiona, na verdade, a gente está só sendo levado por aquilo que parece certo. Mas o que é certo? Em que momento a gente ditou que era certo? A gente ditou que era certo? Ou as coisas foram sendo levadas e eu só fui aceitando que isso era certo? Então esse vídeo é muito para você compreender os pormenores de onde a tua vida está indo. A sua vida está indo para um caminho que você deseja? Você sabe qual caminho você deseja? Não tem problema se você não sabe, porque tem várias vezes na vida que a gente vai mudar de ideia, isso é normal. Às vezes você vai planejar no meio do teu ano algo que é para o final do ano que vem, e aí quando chega lá, várias coisas aconteceram e você fica em paz de não fazer aquela escolha. Mas aí é baseado no que de fato é importante para você. Agora, quando a gente não escolhe, a vida vai caminhando. Às vezes a gente vai também sendo conduzido pelos relacionamentos, né, pelo que as pessoas desejam, e a gente vai ficando de lado. Mas é muito importante você se questionar e você compreender onde está teu foco. Porque o nosso foco, na verdade, pode parecer muitas vezes que você está super focado em conseguir concluir aquele projeto do teu trabalho. E aí quando você vai ver, na verdade, você está se sabotando. Você está dizendo sim para um monte de coisa que não tem congruência com aquilo. E aí quando chegar a hora lá de você apresentar o teu projeto, você na verdade vai dar continuidade só de algo que já existe, não vai ser nada inovador, né? Tô falando de algo de trabalho aqui, mas isso pode ser para qualquer coisa na tua vida. A partir do momento que a gente tem a sensação de que a gente está seguro, e a segurança ela é importante, mas ela também traz pra gente essa falsa ilusão de que está tudo dominado. Então, a presença, a tua
o teu olhar para o agora, o teu foco no que você precisa de fato fazer e o que você pode fazer hoje sem criar ansiedade, sem criar expectativa, mas entendendo os pormenores, os passos que você pode dar no hoje, vão fazer você se aproximar dessa versão que você deseja. É importante a gente questionar, é importante a gente compreender que não é ficar vivendo lá no futuro, a gente precisa viver o agora, mas a gente também precisa ter um pouco de noção que essa sua versão, dependendo das bolas fora que ela der, ela vai te levar para um futuro positivo ou um futuro complexo. Então, todas as nossas escolhas de agora são escolhas que realmente vão trazer uma prosperidade pra gente de tempo, de energia, porque eu fico pensando muito no seguinte, imagina a gente lá com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, a energia que a gente vai ter não é mais a mesma de agora, com 30, 40 anos, e aí a gente vai pensar, pô, poderia ter feito, mas não fiz, não dá mais pra mudar, mas agora com 30, 40 anos, a gente pode começar a olhar para essa versão, colocando um pouco de energia, se questionando se as coisas que a gente está fazendo agora de fato têm relevância e tem congruência com alguém que eu quero me tornar. Porque quando eu olho para a Bruna de alguns anos atrás, eu não imaginava que eu estaria fazendo as coisas que eu estou fazendo hoje. Eu imaginava outras coisas, mas a vida foi levando para um caminho que acabou me trazendo para o que eu preciso viver. Mas as minhas escolhas também me permitiram estar onde eu estou. Se eu tivesse feito movimentos diferentes, eu estaria em outra realidade agora, em outra questão agora. E, de verdade, todos os movimentos corajosos que eu fiz, hoje eu agradeço por ter feito, por não ter recuado, por ter tentado. Algumas coisas me machucaram, né, profissionalmente, algumas coisas realmente, eu já falei aqui sobre burnout, sobre algumas coisas ali que foram um pouco complexas e talvez faltou maturidade, mas nada também acontece por acaso. Se não tivesse esse movimento, provavelmente hoje eu ainda estaria no mercado de trabalho tradicional e tentando liderar de uma maneira que não cabia dentro daquele mercado, então eu sofreria. Né? Ou eu entraria na questão onde eu consigo sobreviver ao formato de trabalho, mas não sinto que isso vai me aproximar de uma liderança humana, de uma liderança que faça sentido para o meu ser, não me preencheria. Então você sempre vai ter essa escolha de fazer algo ousado, que está mais antenado com essa sua versão, ou você vai seguir o jogo. E aqui eu acho que o ponto principal é a consciência. Eu sei que eu não tenho clareza de tudo ainda, eu não tenho clareza 100% de quem eu sou, mas essa versão de agora, ela traz para mim muito mais segurança dos passos que eu posso dar, baseado nessa versão que eu venho construindo, do que eu há 5, 7 anos atrás. E a partir do momento que a gente faz ali 28, 29, existe uma cobrança ainda maior com relação a quem sou, o que vou fazer, como devo fazer, baseado no que desejo, baseado no que tenho, porque o desejo ele é importante, a gente tem que sempre estar buscando mais, né? A partir do momento que eu consigo aquilo que desejo, vou desejar mais, isso faz parte do ser humano, mas ao mesmo tempo, como faz com que eu acesse essa plenitude de uma forma mais ágil, conseguindo ter amorosidade pelo que eu conquistei, olhando para aquilo que eu era, as ferramentas que tinha e entendendo que aquela versão deu o melhor. Só que quando a gente olha para isso e a gente pensa lá na frente, né, no meu caso daqui, sei lá, 30, 40 anos, eu vou continuar tendo esse mesmo amor por essa versão de hoje, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo agora. Então eu sei que eu tô filosofando aqui com você, né? Mas às vezes a gente precisa realmente sair do foco só do racional e começar a romantizar um pouco a nossa vida.
no sentido de conseguir compreender coisas que façam a gente curtir o que a gente tem, porque isso vai trazer prosperidade, agradecer o que eu já tenho, mas ao mesmo tempo, quais são os passos que eu posso fazer para mais para frente eu estar melhor e conseguir me orgulhar dessa outra versão. Então é um papo cabeça, né, no sentido de realmente, assim, é um pouco si, mas ao mesmo tempo também é um papo onde faz você entender um pouco mais aonde está o seu foco, e se é que você tem foco, né? Então, como o Daniel comenta, muitas vezes se você não se questiona, você segue, e aí é importante você compreender. Se você só quer seguir, quer passar essa oportunidade, talvez em branco, né? Assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou se você quer, de fato, pegar o volante e conduzir a tua vida para uma jornada enriquecedora, para uma jornada que você pode, de repente, ter orgulho ou fazer com que seus filhos tenham orgulho, porque vai muito além de ter coisas, de possuir coisas, vai muito além. Eu acredito que seja realmente de você olhar para a tua história e poder entender que, por mais que talvez você não tenha levantado uma fortuna, mas você teve coragem no momento que precisou ter coragem, que você conseguiu engolir o choro, limpar as lágrimas e vir de volta, fazer de novo aquilo que você, por alguns segundos no dia anterior, falou que nunca mais ia fazer. É nessa insistência que às vezes a gente vê que a gente tem uma força gigantesca. E eu sei que parece que quanto mais a gente vai ficando mais velho, muitas vezes a gente vai ficando com medo de algumas coisas. O medo parece que ele é mais presente. Você já não viu crianças brincando com fogo, brincando com um monte de coisa, nem aí, e os pais, meu Deus, e tal. É normal. A gente vai ficando mais velho, a gente entende as coisas numa profundidade maior. Mas será que não é um momento de você deixar um pouquinho o medo de lado? O medo é bom, nos mantém vivo, mas começar a arriscar um pouco mais, tentar fazer as coisas fluírem melhor do que só se acostumar e achar que é normal ser mediano? Fica aí um ponto para você analisar com carinho.